Oi pessoal, tudo bem? Mais um Ler é Viver no ar e nessa edição eu debato a importância do livro e da leitura como fontes de conhecimento cultural, pois no dia 29 desse mês é celebrado o Dia Nacional do Livro. Nessa data, mas no ano de 1810, foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro. Enquanto algumas pessoas são apaixonadas por livros, colecionam obras e não passam um dia sem exercer o hábito da leitura, outras já não têm tanta facilidade em prender sua atenção numa obra, mas até sentem o desejo de criar esse hábito. Há também muitas pessoas que sentem vontade de ler mais livros, mas não conseguem manter o hábito na rotina por falta de tempo ou cansaço. Nesse bloco, eu converso com a escritora Raquel Naveira, cadeira 8 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ASL. Ela é autora de mais de 30 livros de poesia, ensaios, crônicas, romances e infanto-juvenis. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda. Obrigado pela participação no Ler é Viver. Tudo bem, João. Muito bom estar aqui com você e já fiquei encantada com a sua abertura. Falar de conhecimento e realmente a leitura, a literatura é um conhecimento superior, intuitivo. Lembrar a Biblioteca Nacional, que é um grande centro de leitura e é a origem, é para onde vão todos os livros publicados. Muito bom estar aqui com você no seu programa. Ler é viver mesmo. Você é graduada em Direito e Letras pela UCDB, mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutora em Língua e Literatura Francesas pela Universidade Ginense, na França. Como que os livros e a leitura se tornaram uma paixão para você? De que maneira foi o seu contato com a poesia, principalmente as de Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, e por qual motivo você começou a escrever livros, Raquel? No meu caso, foi de infância, uma vocação, um chamado de infância. Eu sempre vi o mundo através da palavra. O meu ser e estar no mundo é através do poder, da magia da palavra e do livro. Minha infância foi numa casa com uma biblioteca muito grande. Meu avô português era um leitor de poesia, que sabia de cor muitos versos, e eu ficava encantada com o livro como objeto. Eu já imaginava, quando criança, que aqueles livros tinham vozes e gostava de folhear, de ver as gravuras. Depois me apaixonei pelas cantigas de roda, ouvia uma letra qualquer e já intuía que ali estava presente a poesia, um manejo com as palavras. Então, no meu caso, foi algo muito natural. Eu li As Reinações de Narizinho, porque a minha geração é uma geração lobatiana. Nós recebíamos de presente a coleção do Monteiro Lobato, e aquele era o nosso celular, era o nosso videogame, e eu li toda a coleção, e eu pensava assim, eu quero no futuro ser uma escritora como Monteiro Lobato. E aí meu avô me levou ao sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté, e ali eu já fiz uma espécie assim de consagração interior àquele mundo da leitura, do saber com sabor, com emoção, como eram passados no livro do Lobato. Bacana. Sua obra é tão rica, sendo reconhecida e apreciada por escritores e críticos, como Fábio Lucas, Lígia Fagundes Telles, Nelly Novaes Coelho, Antônio Hawais, Ledo Ivo, entre outros. Seus livros de poemas Abadia, de 1996, publicado pela editora Imago, e Casa de Tecla, de 1999, publicado pela editora Escrituras, foram finalistas do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, CBL. Quais poemas são retratados neles e, em sua opinião, qual que é a importância da poesia para a literatura e de que forma que as pessoas podem começar a consumi-la, Raquel? Você havia citado, João Humberto, poetas que eu considero muito como influências
como primeiras leituras da poeta. Você falou em Cecília Meirelles, que para mim é a grande dama da poesia, com temáticas voltadas para o metafísico, para a história, para o romanceiro, para a Inconfidência Mineira. Todos os poemas da Cecília Meirelles, para mim, são como verdadeiras preces. Quando ela diz, eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Eu fiz desses versos e da trajetória da Cecília Meirelles como poeta e como professora, com toda uma saga na educação, uma grande inspiração para a minha vida. Drummond foi o encontro com o verso livre, foi o encontro com o modernismo, com uma poesia, ao mesmo tempo, clara e enigmática. Não é à toa que seu livro de poemas se chamou Claro Enigma, um dos títulos mais lindos da literatura brasileira, e mostrou que tinha uma pedra no meio do caminho, e que essa pedra era a nova poesia que estava sendo marcada. E o Manuel Bandeira, também maravilhoso, ao lado do Mário de Andrade, que é o papa do modernismo, ele também é uma espécie de São João Batista do modernismo. A correspondência entre ambos vai firmar toda uma estética do modernismo, e a paixão e a humildade do Manuel Bandeira nos seus poemas é algo que realmente marca. O Davi Arrigucci, que é um professor, ele desenvolveu toda uma tese chamada A Paixão e a Humildade na obra do Manuel Bandeira. Ele é a estrela da minha vida inteira. Então, são poetas que realmente formaram um lastro da minha poesia e da minha carreira, que também foi sempre poesia e magistério, a poesia dentro da sala de aula, a poesia alimentando a professora e a professora sendo alimentada pela poesia. E nesse longo percurso, são mais de 40 anos de publicações em jornais, em revistas, em livros, eu tenho realmente acumulado uma grande fortuna crítica que me orgulha no sentido de me tornar feliz, de me deixar ciente de que aquele caminho que eu tomei, que eu fiz uma decisão, uma escolha, quando ainda uma criança, e não me desviei desse caminho, nem à direita, nem à esquerda, eu foquei a literatura na minha vida. Eu fico feliz de ver que isso surtiu frutos. Há pouco foi lançado este livro, Vozes de Aço, uma antologia poética de diversos autores, que é uma homenagem à escritora Raquel Naveira, no Rio de Janeiro, com grande parte da minha fortuna crítica, comentários críticos de autores e também comentários críticos inéditos que eu realmente explodi de alegria. Nejar, o Antônio Carlos Sequim, Flávia Savari, Paulo Sabino, enfim, muitos poetas, o Rubem Marcelo aqui de Campo Grande, muitos poetas fizeram comentários críticos da minha obra nesse livro que está circulando e fazendo uma homenagem a mim, no caso, uma escritora que tem uma longa trajetória, e fazendo uma homenagem a todos aqueles que estão começando, que estão fazendo na juventude da poesia o seu caminho. Você falou, João Humberto, os tópicos, não é? Do Jabuti, que foram muito boas essas indicações, porque eu tenho vários outros prêmios, mas os prêmios literários, eles são assim, eles dão força, eles dão incentivo, eles dão um bom ânimo para você continuar a sua trajetória. E creio que você me perguntou também como começar nesse caminho, não é? Começar é sempre ler, escrever,
dar os primeiros passos e realmente se encher de poesia, se encher desse universo da literatura. Bacana esse reconhecimento, né, professora? Muito O bom. livro de poemas Sangue Português, Raízes, Formação e Lusofonia, publicado em 2012 pela editora Arte e Ciência, venceu o Prêmio Guavira de Literatura da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Já a obra, né, Caraguatá, que consiste em poemas inspirados na Guerra do Contestado, se transformou no curta-metragem Cobrindo o Céu de Sombra, monólogo com a atriz Cristiane Trisserri, sob a direção de Célio Grandes. Quais os contextos abordados por você nessas duas obras de poesia e, na sua opinião, de que maneira os livros podem expandir a imaginação das pessoas e qual a forma mais fácil para elas desenvolverem, então, o hábito da leitura? Humberto, Sangue Português foi um livro, então, premiado com o Guavira, aqui de Mato Grosso do Sul, me deixou muito feliz. É uma coletânea de poemas em que eu falo da minha origem, da minha ancestralidade, da minha alma, que é uma alma portuguesa. Meus avós, bisavós, o que eram Antônio Carvalho, José Dias de Carvalho, eles vieram para o sul de Mato Grosso, de Figueira da Foz, em Portugal, em meados de 1908, uma das primeiras famílias portuguesas a chegarem aqui, a convite, naquela época, da família Tomé, que foi a primeira, de fato, a chegar. E eles se instalaram aqui pertinho, na rua 13 de Maio, tinham uma casa de quadros e de coisas religiosas. E aqui eles fincaram raízes, eles formaram sua família, e esse sangue português, os hábitos portugueses, as histórias que me foram contadas, tudo isso ficou arraigado dentro de mim. Eu considero que tenho, como estrangeira no mundo, mas tenho essas diversas facetas, uma ancestralidade portuguesa, um caminho percorrido aqui na minha terra de Guavira, e um desejo de expansão da mente através das viagens, dos lugares onde morei, como no Rio, em São Paulo. Então, esse é o conjunto que forma um arcabouço da minha personalidade e que está nos meus versos. Caraguatá é um dos meus livros que eu chamo de romanceiros. Os romanceiros o romanceiro é uma tradição espanhola, medieval, em que nós temos uma história contada através de versos. E eu escrevi sobre a Guerra do Paraguai, que foi guerra entre irmãos, escrevi sobre a Guerra do Contestado, uma guerra entre Paraná, Santa Catarina, uma guerra messiânica, que é o Caraguatá, que foi transformado num curta-metragem, e escrevi Sob os Cedros do Senhor, que é um romanceiro sobre a imigração árabe e armênia em Mato Grosso do Sul, e, recentemente, eu escrevi este pequeno romanceiro sobre uma figura extraordinária, que é o explorador espanhol Cabeça de Vaca, o primeiro a chegar aqui em terras do sul de Mato Grosso, passando pelo Pantanal, dando ao Pantanal o nome de Mar de Xaraiés, porque ele pensou que fosse um mar, e chegando até Assunção. Um homem que foi um explorador, um escravo de índios, foi um líder dos índios, foi governador de Assunção, uma vida cheia de percalços, dificuldades, e que teve essa motivação de alcançar mares e terras desconhecidas. É o meu mais recente romanceiro. Eu gosto muito dessa mistura de história e poesia. Considero-me, de uma certa forma, uma espécie de historiadora também, porque gosto de registrar a história com surpresa, com síntese, com emoção.
me baseando em fatos para pensar como seriam os sentimentos das pessoas naqueles momentos, naquelas passagens históricas. Realmente, a literatura ela nos leva a portais da imaginação. É preciso ser um fingidor, como disse o Fernando Pessoa, das coisas que nós realmente sentimos. É preciso fingir que estamos na pele dos outros, num outro tempo e também no nosso tempo. Falei em Lobato, algo que ele me ensinou de muito importante foi abrir as portas da imaginação, sem medo, como uma criança mesmo, quando penetra num mundo de fantasia. E eu diria que o hábito da leitura é mais que um hábito, tem que ser realmente uma paixão. Você sabia que a prática da leitura é extremamente importante para a saúde mental das pessoas? Pois é, a leitura, além de ser relaxante, faz bem para o exercício da memória. Por isso, leia um livro. O Ler é Viver vai para o intervalo e já volta, não saia daí. Como falar com um deputado estadual sem ser por rede social? Você vai no www.al.ms.gov.br, depois clica no menu da direita, depois em Deputados, depois em Partidos, Bancadas e Blocos. E então vão aparecer as fotos de todos os deputados estaduais que nós temos. Você escolhe um dos deputados com quem você quer falar, clica na foto do deputado, eu vou escolher a Mara, que é a única deputada mulher, e depois vai aparecer o e-mail. Em alusão ao Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, o Ler é Viver deste mês debate a importância do livro e da leitura como ferramentas de transformação cultural. Comigo está a escritora Raquel Naveira, cadeira 8 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e membro da Academia Cristã de Letras de São Paulo, do Pen Clube Brasil, que fica no Rio de Janeiro, e da Academia de Ciências e Letras de Lisboa, em Portugal. Raquel, qual que é a importância do livro e da leitura na sociedade e como que você enxerga o cenário da literatura brasileira diante da crescente relevância das mídias digitais? João Berto, as mídias digitais, todas elas, os blogs, as trocas através da internet, tudo isso está na galáxia de Gutenberg. Tudo isso é literatura com outros suportes. Então, eu vejo com muito bons olhos. Antigamente, nós, na minha geração, tínhamos diários que fazíamos, que escrevíamos os nossos primeiros poemas, nos correspondíamos com amigos, e hoje os jovens podem fazer isso num nível incrível. Podem postar os seus poemas, podem receber os seus amigos, enfim, é uma comunicação muito importante. E com isso, assim, muitos fragmentos, muitas vozes, é difícil a pessoa se firmar enquanto poeta nesse universo tão múltiplo, mas é instigante, é maravilhoso. E houve uma mudança muito grande de padrões do livro, da leitura, por exemplo, um crescimento muito grande das editoras independentes, das editoras on demand, das editoras que elas mesmas distribuem os livros, funcionam como lojas virtuais, fazem vídeos poemas, fazem a divulgação dos seus autores. E nós vimos que essas editoras pequenas, chamadas até de fundo de quintal, elas conseguiram vencer prêmios Jabuti ano passado e nos anos anteriores. Então, é uma mudança muito grande nesse paradigma das editoras. Também o contato do leitor com o livro mudou. Não que a livraria não continue tendo seu valor, que seja interessante ir à livraria ver o que está sendo colocado na literatura, tomar um café, mas hoje você baixa um livro, você compra um livro
ele chega na sua casa, é um relacionamento diferente, mas tudo está nesse perfil e é preciso que as coisas realmente mudem e que nós nos adaptemos a essa realidade. O escritor, principalmente brasileiro, ele sempre foi tudo, ele foi o criador, depois de criar o livro, ele vai atrás do editor, da publicação, da divulgação, do contato com os amigos, nas feiras literárias. A gente sempre fez um pouco de, vamos dizer assim, de assessoria de imprensa, de tudo, né? E é por aí, há que se ter um grande esforço, às vezes um esforço hercúleo, às vezes um esforço além dos nossos limites, para conseguirmos um resultado de comunicação, porque a leitura, o livro, está no plano da comunicação. Quem escreve quer ser lido. É aquele esquema do Jacobson. É a mensagem, o código, o emissor, o receptor, o feedback. Para completar toda esse esquema, esse sistema da comunicação, há que se trabalhar por isso. E é bom que a gente tente comunicar a nossa obra. Há alguns momentos em que nossos limites fazem com que a gente dê uma certa paradinha, mas depois a gente volta, a gente retorna nesses caminhos já andados para conseguir esse reconhecimento. E eu não digo só o reconhecimento, é para conseguir nos mantermos em pé no nosso ofício, para termos a nossa profissão de fé, né? E você falou em termos de sociedade, se a nossa obra repercute no social, é claro que toda obra ela tem por si só uma função social, ela é uma atitude, ela é um gesto, geralmente é um gesto de insubmissão, porque não podemos aceitar injustiças sociais, não podemos aceitar o mal-estar que sentimos na civilização hoje. E tudo isso o poeta coloca na sua obra. Ele é um insubmisso, ele está vivendo e é testemunha de um determinado tempo, de determinados movimentos históricos, políticos, econômicos, metafísicos, enfim, ele testemunha tudo isso, sofre tudo isso, sonha tudo isso, é sonhado por isso e coloca na sua obra. Você já lançou o CD Fiandeiras do Pantanal, em que declama seus poemas, acompanhada pela voz e craviola da cantora Tetê Espíndola, outro expoente da nossa cultura regional. Como que surgiu o projeto e qual que foi o objetivo principal dele? Foi um marco, tanto para mim quanto para a Tetê, essa parceria do CD Fiandeiras do Pantanal. Eu, particularmente, sempre fui fã da Tetê, essa sua voz aguda de pássaros na garganta sempre me fascinou. Eu creio que é linda essa voz de cristal, essa voz que nos impressiona, que nos arrebata. E aí surgiu a ideia de fazermos esse CD com música instrumental da Tetê, com craviola e com os meus poemas. No poema Relógio da 14, há uma espécie de diálogo. Eu leio o poema e ela canta a música. Mas o CD, fundamentalmente, é instrumental. E foi uma coisa linda, um projeto muito bonito, e que está na carreira dela, na discografia dela, e está no meu coração e também na minha carreira, naquelas coisas que pudemos produzir com o coração, com a vontade e com o prazer estético que nos deu esse trabalho. Muito bacana. Raquel, muito bom, né, contar com a sua participação aqui no Ler é Viver.
Muito obrigado e boa sorte nas suas futuras produções. E por falar em produções, né, antes de você se despedir, eu também gostaria que você lesse um trecho do seu mais recente livro de crônicas, que é o Leque Aberto, publicado pela editora Penalux, de São Paulo. O Leque Aberto, João Berto, é uma coletânea de crônicas poéticas, porque, embora eu escreva em prosa, eu nunca abandono a poesia. A poesia é o meu elemento, realmente. E Leque Aberto é uma publicação da editora Penalux, como você falou. Eu vou ler, então, um trechinho inicial da crônica Leque Aberto. Encontrei, entre os guardados de minha mãe, um leque vermelho como uma aurora boreal, a renda toda revestida de lantejoulas rubras. Abri as hastes brancas de madrepérola e ele fez um estranho som. Fechei novamente, como quem toca um instrumento de flerte e sedução. Era tão vaidosa a minha mãe. Nascera mulher, preocupada com seus retratos e decotes, com o que os outros pensariam de sua beleza, uma necessidade enorme de ser notada, de não passar nunca despercebida. Às vezes, isso a fazia cair num vácuo, num vazio absoluto, que doía em sua velhice. Abro o leque sobre o rosto, escondendo a boca. O gesto trouxe à minha memória o trecho de um poema de Fernando Pessoa. O teu silêncio é um leque fechado, e um leque aberto seria tão belo, mas mais belo é não o abrir para que a hora não peque. É isso, querido. Obrigada. Muito bom estar com você no seu programa Ler é Viver. Até uma outra oportunidade. Nascido em Bela Vista, o escritor Samuel Medeiros é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e servidor público aposentado do Ministério dos Transportes. Autor de 6 livros, ele ocupa a cadeira 26 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, onde exerce a função de secretário, além de também ser o vice-presidente da União Brasileira de Escritores, seccional Mato Grosso do Sul, UBMS. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, obrigado pela atenção para a TV Assembleia com esse programa incentivando a cultura. É muito bom. Então, qual que é a importância para você, né, do livro e da leitura para as pessoas, né, e como que elas podem fazer para estar adquirindo o hábito de ler e consumir livros cada vez mais? De que maneira que a UB, seccional MS, colabora para esse cenário e quais as prerrogativas da entidade? É verdade, a leitura ela tem que vir desde o berço, né? Parece-me que as pessoas que mais leem, leram lá no passado. Eles foram incentivados ou pelos pais, né? Ou o pai tem uma biblioteca, ou a mãe, ou coisas assim. Ou então desperta-se simplesmente na escola, né? Esse gosto de leitura. E a questão de livro hoje é uma dubiedade, porque parece que o livro eletrônico está competindo com o livro físico. Mas eu sou das antigas, eu prefiro o livro físico, porque você palpar, você mexe, você balança, você leva para qualquer lugar, entendeu? Então, a UB, a União Brasileira de Escritores, é uma entidade que tem essa finalidade de incentivar essa leitura. Muito antigamente, escritores de renome, como Jorge Amado e outros, fundaram uma associação de escritores com finalidades quase políticas, né, de liberdade democrática, etc. Mas ela foi mais ou menos sendo incentivada para levar o gosto da leitura aos seus associados e ao povo brasileiro, né? Então, a UB já tem várias... Não tem uma editora, a UB não tem uma editora, mas tem esse espírito de incentivar e de... Quando um autor lança um livro, a gente faz
questão de prestigiar o lançamento do livro do escritor associado, e temos várias publicações também para mostrar o trabalho literário de nossos autores. Ter contato com livros ou outro tipo de leitura que agrega conhecimento ajuda muito na hora de construir um raciocínio textual e até mesmo na comunicação com outras pessoas no dia a dia. Para estudantes que estão em fase de preparação para vestibular e Enem, a leitura auxilia na interpretação de texto e principalmente com repertório para a prova de redação. Que tal você começar a adquirir o hábito da leitura hoje mesmo? O Ler e Viver tem intervalo agora e já volta. Desde o início da pandemia, o mundo inteiro se mobilizou para encontrar uma vacina capaz de nos proteger da Covid-19. As vacinas foram responsáveis por controlar inúmeras doenças, como poliomielite, sarampo, febre amarela e tantas outras, salvando milhares de vidas. E por que agora seria diferente? Desejamos, oramos, esperamos ansiosamente por esse momento que finalmente chegou. O início da vacinação. A pandemia não acabará do dia para a noite. E a Assembleia Legislativa continuará trabalhando para aprovar as medidas e os recursos necessários que assegurem o bem-estar dos sul-matogrossenses. Até que todos sejam imunizados, na hora certa, é nosso dever manter os cuidados de higiene, usar a máscara e evitar aglomerações. Mais que uma dose de esperança, só a vacina pode proteger o nosso futuro. Agora, cabe a cada um fazer a sua parte. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Ler e Viver está de volta, fazendo homenagem ao Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro. Comigo, num bate-papo remoto, está o escritor Samuel Medeiros, que em setembro de 2019 realizou o lançamento de seu último livro, o romance Cartas de Além-Mar, publicado pela editora Livros Legais, na Feira Literária do Sesc de Curitiba. Qual que é o enredo do livro e como que surgiu esse convite, Samuel? Eu guardei cartas de amigos durante 50 anos, tempo de estudante, né, na Universidade de Curitiba, onde eu fiz a faculdade de Direito, né, na Federal. Eles eram amigos que participavam na amizade diária e no aspecto político também, porque nós vivíamos nos anos da ditadura, né, 68. Então, eu guardei essas cartas. Primeiro, não sabia por que guardar simplesmente. Aí, durante o ano de 2017, 2018, surgiu a ideia de reescrever as cartas e fazer uma publicação, né? As cartas que estão aí comigo, elas são mais ou menos simples. Eu as transformei usando um pouco de ficção também. As pessoas cujas cartas eu tenho estão desconhecidas, sumiram nos anos e eu não as encontro nem pela internet. Talvez tenham morrido ou não tenham currículo suficiente para que eu possa alcançá-las pela internet, né? Então ficou uma coisa bonita, uma coisa de ficção. E as cenas se giram em torno nos anos entre o ano de 67 a 1971. E é importante frisar que nesse período houve o ano de 1968, que foi um ano de trágica memória para o povo, para a política brasileira, né? E é nesse ambiente que transcorre o espírito das cartas. A gente vivia como numa pandemia. Só que não era uma pandemia que atingia a saúde física, biológica, mas era uma pandemia que atingia os pensamentos e atitudes, né? A gente estava sempre sendo policiado com medo uns dos outros. Como aqui, por exemplo, se você vai no mercado, no local, e uma pessoa desconhecida, sem máscara, fala muito perto de você, entendeu? Esse é o grande medo da pandemia de hoje. E nós tínhamos medo de falar certas coisas em lugares desconhecidos, se um vizinho estava ouvindo. Então, a gente se inscrevia. E a gente era uma juventude, o livro reflete a juventude da época, né? Porque nós nos considerávamos felizes, porque a gente vivia
uma juventude embalada por essas bandeiras que combatiam a desigualdade, o abismo intransponível entre ricos e pobres, a defesa da justiça social e da liberdade do país, a igualdade entre todas as crenças, religiões, ideologias. Hoje, essa luta mais ou menos imaginária está um tanto combalida entre os jovens, porque eles estão ocupados com outras coisas da modernidade, né? Então, a luta por igualdade fica um pouco por fora. E as cartas são, como eu disse, são esse documento dessa história de vida, né? E para dar mais sensibilidade, eu recorri à ficção e entrelaçado de memória e coloco algumas fotos também de época, né? De Curitiba, mas eu não coloco foto das pessoas que escreveram as cartas e nem as enuncio o nome, apenas uma inicial. Uma das suas obras mais importantes é Senhorinha Barbosa Lopes, uma história da resistência feminina na Guerra do Paraguai, publicada em 2007 pela Gráfica e Editora Gibim, de Campo Grande. Em 2012 veio a segunda edição, publicada em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul e a HGMS, e em 2018, publicada então a terceira edição pela Life Editora. Essa obra serviu de inspiração para que o professor e escritor Fábio do Vale escrevesse o livro A Voz e a Resistência Feminina na obra Senhorinha Barbosa Lopes, de Samuel Medeiros, lançado em agosto pela Oiá Editora. Qual que é a representatividade, né, do seu livro para a cultura regional e o que você buscou retratar nele? Senhorinha Barbosa foi o penúltimo livro que nós publicamos pela editora Life aqui de Campo Grande, né? É uma edição primorosa e nasceu tudo do meu envolvimento também com o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, do qual eu sou membro, né? O professor Hildebrando Campestrini era o presidente e ele me incentivou a escrever sobre Senhorinha. Eu fui pesquisar na bibliografia e encontrei pouca coisa sobre ela, mas eu achei que era uma pessoa instigante, uma figura instigante, que podia desenvolver a ficção em torno da passagem dela pela vida, né? A passagem dela que transformou em momentos históricos. Então, a Senhorinha, ela vem dentro dos colonizadores de Mato Grosso do Sul, no final do século XIX, né? De 1860, daí para diante, até antes da Guerra do Paraguai. E ela é uma das colonizadoras, ela junto com a sua família, vem para o sul de Mato Grosso do Sul. Naquela época, Mato Grosso era província de Mato Grosso ainda. Tá? E queriam colonizar essa parte aqui, que os paraguaios achavam que era o seu território. A parte limítrofe brasileira não estava bem definida ainda. Tá? Então, ela vem com o seu marido, ele é morto a primeira vez, ela fica viúva, ela é aprisionada pelos paraguaios, depois ela volta, aí casa-se com o irmão do primeiro marido, e esse irmão se celebriza porque ele é o guia Lopes, ele é o guia que guia as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, numa investida dentro do território paraguaio até a cidade de Laguna. Então, ele é essa personagem emblemática que é o marido dela, que conduz as tropas e que depois é vítima da própria cólera morbus, que é a doença que assolou a todos na retirada, essa grande epopeia retratada pelo Visconde Toné na obra dele, A Retirada da Laguna, né? Um grande livro no qual eu também me baseei. Então, Senhorinha, depois da guerra, ela é aprisionada e fica 5 anos no Paraguai. Aí, nesse período, o guia é morto. Quando ela volta, no término da guerra, quando são resgatadas todas as famílias brasileiras que estavam em Assunção, ela vem se alojar em Jardim. E daí ela analfabeta, mesmo sem condições, ela demonstra uma mulher forte, heróica, e ela constitui um grande patrimônio, tendo fazendas, estabelecendo fazendas
e os seus filhos vão administrando as fazendas. Então, ela é essa personagem que agora representa o poder feminino, numa época em que mulher era tratada como objeto. Elas acompanhavam as tropas da guerra apenas para servir, para cozinhar, lavar, fornecer a gente, plantar, trabalhar no que era mais subalterno possível. E ela se destaca nesse meio, como outras brasileiras se destacaram. Ela não pegou em armas, mas as armas dela foram essa força e a tenacidade. Então, o Fábio do Vale, professor Fábio, na dissertação de mestrado dele, escolheu esse tema, foi muita honra para mim escolher Senhorinha, para levar para uma publicação que uma editora Oiá, lá de Porto Seguro, acolheu e achou que seria o romance para representar o romance brasileiro da literatura regional mais aproximado da literatura acadêmica. Então, vai ser representado na Feira Literária de Paraty, que vai ser virtual, e ele colocou essa obra no meu livro para a gente, entendeu, revisar esse trabalho e enaltecer os aspectos da literatura sul-mato-grossense. Legal. Você é secretário da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e vice-presidente da União Brasileira de Escritores, seccional Mato Grosso do Sul. Quais os serviços prestados por essas duas entidades à literatura e como que elas trabalham o fomento à leitura? A UB, a União Brasileira de Escritores, tem uma revista, né, que agora está com grande repercussão, a revista Piúna. Piúna é o nome de uma árvore do Cerrado do Mato Grosso, sul do Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, e ela traz os trabalhos dos nossos escritores dirigidos ao grande público, né? Porque ela é uma revista online e ela tem uma ampla amplitude, entendeu? A academia tem uma história já de 40 anos, nós faremos, talvez, agora 50 anos de academia, tem uma história representativa na comunidade sul-mato-grossense e incentiva com uma biblioteca que nós estamos com uma nova sede, nós estamos reorganizando para colocar ao alcance da população. A biblioteca está sendo reorganizada, não está aberta ao público ainda, mas é uma parte do incentivo que a academia tem dado, né? Agora também eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico também. E lá nós temos um grande acervo de livros à disposição para venda. Eles estão a preços bem módicos e condições, e são livros que de escritores sul-mato-grossenses, do nosso painel total sul-mato-grossense. Tá? Agora eu vou pedir então para você ler um pequeno trecho do Senhorinha, né? Quando Senhorinha foi... Quando os soldados paraguaios vieram capturar a Senhorinha pela segunda vez, eu traço a seguinte narrativa. Descrevendo com desgosto aquele momento, continuou logo que percebeu a escaramuça, entendeu a situação e seus desdobramentos, mas tomado de surpresa e sem iniciativa, tentou primeiro não se alterar. Abandonou a cozinha, chamando seus filhos ao quarto. Eram todos crianças, 2 meninas e 4 meninas. Isabela Porcina, com 11 anos, Falsa Filipina, com 9, João, com 8, Pedro, com 6, José, com 2, e o caçula Bernardino, ainda mamando, com 9 meses de idade. Abraçou-os como a galinha protege seus pintinhos. Uma frase bíblica empregada por ela, que se encaixava perfeitamente no quadro. No entanto, aquele gesto, embora significativo, importância nenhuma teria perante os numerosos invasores. Ficou paralisada no pavor dos desvalidos. Nossa, muito profundo, né, Samuel?
Muito obrigado, então, pela sua participação aqui no Ler é Viver. Muito obrigado para vocês, a iniciativa da TV Assembleia, né, os jornalistas bons, e esperamos contar com esse apoio cultural para outros eventos, e isso é um incentivo realmente à literatura e vocês estão contribuindo com ele. Muito obrigado. O Ler é Viver fica por aqui. E se você começou a ler um livro, já leu alguns capítulos e mesmo assim não sentiu prazer, não desista por isso. Troque de livro, escolha outro gênero que possa ser mais agradável, tente encontrar um livro que tenha uma linguagem mais clara ou aborde temas que te despertem mais interesse. O importante é não desistir. Um grande beijo e até a próxima.